No episódio de hoje do A Casa, sua podcast, recebemos Sabrina Lick, arquiteta e urbanista com 18 anos de trajetória brilhante. Sabrina traz uma visão profunda sobre a arquitetura que vai muito além da estética. Trata-se de criar espaços autorais que contam histórias, acolhem rotinas e promovem o bem-estar real de quem os habita. Nesta conversa, ela mergulha no universo do design internacional, tendo como pano de fundo a experiência imersiva no icônico Salone del Mobile em Milão. Sabrina compartilhou como eventos dessa magnitude são divisores de águas na formação e atualização de qualquer profissional, oferecendo um repertório inestimável para a criação de projetos contemporâneos e conectados com o mundo. Ela nos conta sobre o retorno forte das cores, o resgate do feito à mão e do artesanal, e a valorização do tempo dentro dos espaços. Dicas de ouro para arquitetos e designers que sonham em visitar o Salone del Mobile. Como planejar a viagem, se preparar para a feira e, o mais importante, como traduzir as referências europeias para a realidade dos projetos no Brasil. Se você é profissional da área, estudante, ou simplesmente um apaixonado por design de interiores e espaços com personalidade, este episódio é uma aula. Sabrina, você que acabou de vir da Feira de Milão, que é a maior feira, né, do mundo na área de design, de decoração, da parte de casa, né, de interiores que a gente conhece, e a gente sabe que essa feira é uma referência, né, ele é um marco mundial, tanto para a parte de arquitetura, design de interiores. Qual que é a importância, né, de uma profissional igual você, que é super importante no mercado, de estar presente, de participar desse tipo de evento, desse tipo de feira, de mostra? Bom, a Feira de Milão, a Salone del Mobile, né, que acontece anualmente em Milão, ela traz todas as tendências que a gente vai utilizar no mercado da decoração, do designer, da alta moda também, porque agora até fizeram a fusão das semanas coincidirem, né, da Semana do Mobiliário e da moda. Então, a gente vê tudo que está sendo lançado no local que é pioneiro de todas as tendências e que isso vai ser lançado ao mundo e para nós, normalmente isso chega 1 ano e meio, 2 após, né? Então seria uma antecipação para os nossos projetos daquilo que vai estar em voga nas maiores revistas de design, de arquitetura contemporânea da atualidade, né? Então, para que nossos clientes tenham sempre as referências mais atualizadas. Olha só que interessante, é quase como se você fosse para o futuro. Exatamente. Vou lá no futuro, daqui 2 anos, 1 ano e meio, volto para cá, para o Brasil, para saber o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. Isso mesmo. E o interessante é ver como que está se valorizando aquilo que a gente tem aqui dentro e que a gente mesmo não dá valor, que é o handmade, né? Então, feito à mão, tudo, que a gente tem isso das nossas culturas tradicionais, dos indígenas, dos nossos povos, a própria dentro de casa a gente tem às vezes, né, a questão do tricô, do crochê, né, então isso tudo está muito valorizado, porque a gente quando trata dessas coisas mais personalizadas, que é o que a gente vê hoje como sendo exclusivo e o alto padrão, a gente não vai ter algo que é feito em massa. Então tem o cuidado, o carinho, tudo que é feito dessa forma, um não vai ser igual ao outro. Tipo, então, fica único. Exato, então tu tem realmente o que é exclusivo. Olha só que interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que a tecnologia, que a melhor máquina, que o melhor corte, que a melhor produção vai gerar o melhor produto. Mas hoje você me falou que, olhando a tendência, né, o que tem por vir, valoriza-se muito mais o feito em casa, né? O Exatamente. normal, o que talvez a pessoa olhe e não consiga, né, enxergar a beleza. É que a questão da valorização do que é feito com afeto, com carinho, de trazer de volta esse acolhimento para dentro das casas, que muito se perdeu, né? Então, tudo que a gente via, é tudo muito monocromático, muito os mesmos materiais aplicados em todos os lugares da mesma forma. Então, se perdeu a personalidade. Então, tudo é muito capa de revista e nada tem muita vida. Então, o que deu para perceber muito lá? Volta de muitas cores para dentro de casa, a questão de tu ter a biofilia sempre já está vindo há mais tempo, né? Claro. Mas continuando, formas mais orgânicas continuam bastante alta, né? Cantos bastante arredondados, tudo. Então, se a gente for pegar isso para marcenaria, por exemplo, a gente vai ver que tem um resgate até daquele marceneiro mais antigo que fazia as coisas mais torneadas, né? Levando para a parte das cortinas, então, que é a carro-chefe de vocês, digamos assim, né? Como produto hoje no mercado, a gente vê que, tipo, as mantas, o trabalho do rendado, de um chale mais trabalhado,
voltou com tudo, né? A Arte Mestre, por exemplo, teve a casa que foi assinada pelo pessoal da Casa Armani, que tinha muito veludo, de novo, em alta, muitas franjas nos móveis, né? Então, assim, a madeira em evidência. Então, conjuntos, assim, de ter o presponto e as bordas dos estofados, como nossos avós tinham, né? Bem destacados. Então, a gente começa a ver que muito do resgate daquilo que a gente tinha como uma casa acolhedora, que a gente, eu vou para casa da avó, é acolhedora, tem gostinho de abraço, né? Em casa, tem gosto Cara de de casa casa. de vó, Isso, isso, então exato. isso foi assim para mim algo que eu já tenho isso comigo. Quem me acompanha há mais tempo, né, consegue ver, tipo, projeto que eu fiz na Decorare, os 2 da Casa Cor, eu sempre tentei trazer um pouco desse acolhimento da casa, do resgate, do que a gente tinha de origens mesmo, mas dá para perceber que o mercado entendeu isso realmente como sendo o diferencial. E olha só que interessante, né? Quando tem a oportunidade, né, de participar de um evento desses, na verdade, você foi lá, além de entender, você foi buscar a qualificação, né? Porque Sim. para a sua área, né, para a área da arquitetura, é saber, né, o que daqui a 1 ano e meio, 2 anos vai ser a moda, né, a tendência. Exato. E o legal, a gente consegue ver que o Brasil está muito em alta lá fora. E a gente não valoriza, a gente acha que tudo que vem de fora, às vezes não, a maioria das vezes, né, é importado, é melhor. Claro. Gente, o Brasil estava com estandes maravilhosos, assim, empresas nacionais expondo de uma forma totalmente, assim, de destaque. Tinha uma empresa, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu peguei o cartão, tudo do interior do Paraná, que estava o rapaz trançando a palha da bananeira ao vivo, fazendo uma cadeira. E o pessoal tudo parado, curtindo aquele momento, porque ele estava mostrando como é personalizado o produto que eles produzem, de móveis externos. Algo que é nosso, fazendo maior sucesso lá fora. Então, teve outras empresas, assim, eletrodomésticos brasileiros em destaque, empresas de móveis soltos, móveis sob medida. Então, a gente tá lá. Então, a gente teve uma profissional aqui da região que estava expondo lá também. A Juliana Pipe estava expondo lá também. Então, a gente vê, assim, que a gente está lá fora com bastante relevância, né? Então, acho que a gente pode sim valorizar muito o que a gente tem aqui dentro e nos valorizar como profissionais, como materiais mesmo que a gente tem e levar isso para dentro das nossas casas, né? E olha só que interessante, né? Porque quem está nos acompanhando, né, e se for da área de arquitetura, de design, de interiores, né, da construção civil, toda construção civil, no final, ela vai ter o recheio, né? Uhum. Queira ou não queira, né? Quando você pensa, vou para a Feira de Milão, você deve criar por que eu vou para a Feira de Milão, né? O que eu vou fazer na Feira de Milão? Como é que eu vou encontrar, né? Como é que eu vou fazer? Às vezes o pessoal tem curiosidade, né? Porque, vou para outro país, nunca fui, ou, já fui, a gente sabe que é enorme, né? Como é que eu vou fazer para realmente poder aproveitar e conhecer, né? E trazer, e não ser somente algo que você vá lá como turista, né? O que é o turismo que eu quero dizer? Que você vai só apreciar, mas que você vai ver, você vai entender como é que é e você vai conseguir aplicar na prática no teu trabalho. Como é que você faz essa programação? Então, se eu falar que a programação que eu fiz, ela foi por água abaixo, é o que realmente aconteceu. Porque a feira é gigante, né? Nós temos lá, foram 8 pavilhões gigantescos de tudo que a gente imaginar, mesmo sendo a feira desse ano, né? Que ela é bianual, ela acontece, então, agora foi cozinhas e banheiros, ano que vem vai ser iluminação e depois volta cozinhas e banheiros e assim sucessivamente. Mesmo assim, a gente teve uma infinidade de coisas para observar, desde decoração, tapete, mobiliário em si, não só de cozinha e banheiro, dormitórios, salas, então, cortinas, iluminação, mesmo não sendo do ano da iluminação, metais. Os metais me surpreenderam, inclusive, de uma forma gigantesca. E, então, na própria feira, teve muita coisa. Mas o que acontece fora da feira é gigantesco. Então, se a gente vai pensando, eu vou para lá 2 dias de feira, e preparem 2 dias de feira. Quem quiser ir para lá, para ir no Isalone, 2 dias de feira para olhar com qualidade.
E a partir disso, tu acha, vou curtir, passear, conhecer outras cidades. Se tu vai para realmente entender o que Milão tem para te entregar de tendência, não vai passear muito para fora. Tu vai andar pela cidade sem rumo. Hoje eu vou ir pro bairro da Breira. Hoje eu vou ir pro bairro lá, não sei o quê. Hoje eu vou ir lá para Navigli. Então, quando tu vai indo para esses deslocamentos, acontece muita coisa ao redor. Tu tá indo para um ponto, daqui a pouco no caminho desse ponto que tu imaginou, vou chegar lá tal hora, tu não chegou àquela hora porque tu foi parando no caminho em tantas instalações que tem, sejam ao ar livre, seja dentro de edificações que eles abrem e preparam para esse momento, para mostrar designer mesmo, né, seja dentro das próprias lojas. Então, é algo que acontece que modifica toda a dinâmica da cidade e que a gente tem que ir para lá realmente com um olhar totalmente despido para poder absorver o que eles estão tentando nos mostrar. Teve muita questão de trazer o sentimento, as cores, a percepção da própria pessoa como sendo o centro do seu espaço, mas não com egocentrismo, e sim com a questão do como isso pode ser. A gente pode se ver dentro do espaço sendo acolhido por ele, né? Então, que é uma coisa que é importantíssima para a gente, projetar para as pessoas que vão usar os seus espaços e não simplesmente, vou projetar apenas para agradar. E a forma de absorver tudo isso, aí que vai entrar todo o mistério de tu ir. É tu saber captar o que todas essas instalações, junto com a amostra, estão tentando te trazer. Fazer a leitura, então, o resumo do dia daquilo que você viu. E cada situação você vai pegar uma coisa diferente, mas no final você vai ver que uma está linkada com a outra. Então, esse que é o bacana, porque daí a gente consegue ver que realmente o designer, a moda, a arquitetura são reflexos dos tempos atuais. Então, tudo que a gente tem, se é um período de guerra, vai ter mais questões que vão ser mais pré-fabricadas, porque é produção em massa. Se é um período de mais movimentação religiosa, vai ter mais releitura de coisas mais cléricas. Se for um período mais científico, vai ter desenvolvimento de novos materiais. E a gente está hoje num período que está tudo bagunçado, então teve de tudo, mas ao mesmo tempo teve de tudo de uma forma muito organizada. E aí é o saber fazer a aplicação daquilo que já existia, com novas tendências, tecnologias que vão produzir o mesmo de uma forma mais ecologicamente correta e que a gente tenha mais facilidade ou não de mercado. Porque aí você falou uma coisa bacana, né? Que o feito em casa, o que realmente é único, exclusivo, né? Então imagina você como profissional, sei lá, você vai, a família mora, vamos colocar um exemplo prático para quem está nos assistindo, a família mora numa residência, ela vai se mudar e ela fala assim, não quero levar nada daqui. Talvez não levar nada não é o que a Feira de Milão, porque com certeza ela vai ter alguma coisa lá que é única, que veio da mãe, da avó, da bisavó, que talvez possa ser muito mais o centro da atenção do que qualquer outra coisa que ela vá comprar, né, que outras também vão ter igual. Exatamente, tu sabe que as grandes marcas fizeram isso nas instalações. A Louis Vuitton trouxe toda a memória dos móveis e equipamentos nômades que eles produziram, todas as malas, por que foram produzidos, né? Então, para facilitar o transporte de um bar, o transporte de uma penteadeira numa viagem, né, de carroças, ou isso ou aquilo, então, de avião. Então, foi exposto isso, a memória da origem daquilo tudo. Aí, quem mais que trouxe dessa forma, assim, bem histórica? A Gucci fez uma instalação que eles retrataram através de tapeçarias expostas a história da marca. O porquê que surgiu a primeira peça, como que foi adaptada para a segunda peça. Então, através do tear, que é uma coisa tão manual, certo, tão bonita, a história contada através de imagens, né? Como se fossem as imagens lá da Via Sacra, mas a história é contada da Gucci. Então, esse retorno às origens foi muito grande. E olha só que interessante, né? Porque às vezes você vai para um grande evento desse pensando que você vai ver o novo, né? O que você nunca viu. Na verdade, você viu que talvez você já viu, mas de uma outra forma. De uma outra aplicação. E aí entra a expertise do profissional de saber, se eu não quero levar nada, mas isso não tem uma memória para você?
Então, como a gente pode adaptar isso naquele seu novo espaço? Né? Então, aí que entra a nossa expertise como profissionais de captar o que é que para aquela pessoa faz sentido, que tem que ser levado junto com ela, que naquele ambiente que ela vai estar, ela vai se sentir realmente em casa, né? E aí vem uma infinidade de coisas que a gente pode criar e fazer. Certo. Vamos imaginar o seguinte, você chegou na feira, você falou, pô, preciso de 2 dias para visitar. Uhum. Você falou que eram 8 pavilhões, eram gigantes. Vamos imaginar para quem não foi ainda na feira, uma dica. Eram 10 agora, 10 com 10 pavilhões. E você imagino que você passou em muitos ambientes, em muitos estandes, em muitos lugares. Uhum. Como é que você fazia para lembrar depois o que você viu e gostou, ou para... Porque é muita informação, né? Muita. Você entrava na feira que horas? A gente entrava no horário que abria ela às 10 horas. 10 horas, ia 6 da tarde é o horário que fechava. Ou seja, durante 8 horas parou para almoçar, talvez tomar um café, você estava ali andando corredor em corredor, vendo coisas diferentes a todo momento. Exato. E aí, assim, a gente, se tu não seguia um padrão de visitação, se perde. E aí, que nem nós começamos pelos principais, digamos assim, que eram os das cozinhas e banhos, né? Então, a gente tentou seguir um fluxo para não perder nada e mesmo assim nós perdemos. Porque estava muito lotado, a feira estava realmente assim, e ela é o tempo todo lotada, né? Então, tinham muitos estandes que tu não conseguia perceber o que tinha. Só que tu não podia perder tempo esperando a tua vez de olhar, porque senão tu não ia olhar o resto. Então, teve muita coisa que a gente não conseguiu olhar, que depois a gente chegava em casa, no hotel, acessava as redes sociais para tentar ver aquilo que tu não tinha conseguido olhar realmente, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer com quem for, não adianta. A não ser que tu vá aos 5 dias e vá fazendo que nem formiguinha mesmo, mas a gente não vai para lá com toda essa disposição, até porque nós temos que retornar também, né, para produzir, para trazer tudo isso para os nossos clientes. Então, essa dinâmica tem que ser bem estruturada para que não se perca o mais importante realmente. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que tu vai ver que, tipo, isso não cabe tanto pro meu estilo de projeto. Então, tu vai pular aqueles também. Mas é importante que se tente criar uma dinâmica de visitação para conseguir fazer o máximo de aproveitamento, né? E como é que você fazia? Você batia foto? Muita foto. Muita foto. Eu não cheguei ainda a baixar todas elas pro meu drive, porque eu começo, daí começa lá, esperar, não, depois eu continuo. O pessoal do marketing tá louco comigo. E aí, mas é nessa vibe, é ir fotografando o máximo que dá e não tem esperar não ter ninguém na foto. E a gente está falando de uma feira mundial, né? Uhum. Então, com certeza, você falou que o Brasil está muito em alta, tinha várias empresas, mas com certeza tinham, imagino que expositores do mundo inteiro, né? Sim. Dos continentes e tal. Sim, e como muita é que coisa. é essa diversidade num ponto só se unindo em prol da arquitetura? Porque vamos pensar Ásia, América do Norte, do Sul, Europa, ou seja, culturas muito diferentes, né? Isso é muito legal, porque a gente vê que, assim, por mais que cada espaço tenha uma cultura diferenciada, tudo converge para uma linguagem muito semelhante no final, porque é observação de mercado. Então, por mais que no mercado da Ásia esteja vendendo mais isso ou aquilo, mas aquele mercado também vende para o resto do mundo. Então, essa globalização, ele tem que estar atrelado a tudo. Tem muita coisa que é produzida que não é mostrada na feira, né? Então, por exemplo, tem um cliente meu que foi para a feira da China nesse período, e aí ele começava a postar coisas de lá que eu, nossa senhora, olha que maluquice. E que isso não tinha na feira de Milão. Então, tem essas conexões também, né? Isso mesmo. Então, assim, tem coisas muito diferentes que acontecem, mas é que são focos diferentes. A Feira de Milão, ela vai tentar trazer para o mobiliário, para o alto padrão e tudo. Essa é a Canto Fair já trouxe mais alta escala. E venda. E venda aí para todos os setores. Exato. Né? Não só para decoração, para arquitetura. E vou dizer que me deu uma vontade gigante de poder estar nas duas ao mesmo tempo, para pegar as duas pontas ali e tentar linkar, porque, na verdade, a gente não vive só o alto padrão. E a gente não vai viver só o dia a dia. Claro. E a gente tem que saber dosar isso. Claro. E aí que é todo
E isso é legal, todo né? negócio. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Como é que você vai pegar aquele mundão de fotografias, de conceito, de referência que você viu lá e vai aplicar daqui a pouco nos seus clientes? Aí vai entrar a questão da permissão, dos clientes darem a permissão de realmente a gente mostrando algumas referências, daqui a pouco, poxa, gostei disso, mas a gente tem que ter a referência para mostrar. Claro. Então, por isso da importância do registrar os momentos, registrar aquilo que foi importante, que a gente achou diferente ou não, e saber, poxa, esse cliente se aplica a esse padrão, esse cliente se aplica para esse tipo de solução. Teve algo que mostraram lá de uma forma até exacerbada, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de ter puxadores à mostra em cozinha. Então, os puxadores, tudo perfis embutidos, era grande parte das cozinhas eram assim, muitos iluminados, outros não, que a gente vê, legal, já estamos fazendo o correto, então continuamos. Mas também tinham as portas com aplicações de perfis salientes, que aí quem daqui a pouco não se preocupa tanto com a limpeza, porque não vai acumular o pozinho ali, não se preocupa com isso, essa pessoa vai aceitar, mas aquela pessoa que já tem um pouco mais de neura com limpeza, não vai querer aquilo que ela vai ter que estar todo dia tirando o pozinho ali. Então é essas leituras que a gente vai ter que fazer para saber, eu posso aplicar isso para esse cliente ou não. Questão de tecidos, muito tecido com textura. Então, pegando o veludo, aquele que é estampado com flores em menor relevo, né, que o sofá lá de antigamente, que tinha na casa da tia, então, voltando forte. Só que isso não é para todo mundo, porque daqui a pouco eu tenho um gato, cachorro, isso ou aquilo, que se subir ali vai me desfiar todo o meu veludo lindo, maravilhoso, né? Então, é saber para quem tu pode aplicar, né? A mesma coisa as franjinhas agora, voltaram muito forte, né? Então, o sofá todo em veludo com as franjas na parte tampando os pés, né? Então, não parece nada. Aí tu olha, daqui a pouco vão vir os vestidos, e vieram agora os vestidos assim, então essa leitura está sendo traga. Então quem gosta, ok, legal, essa pessoa pode ter isso. Agora, não gosto, então não vai. E isso eu acho que é uma coisa importante, né? Porque quando a gente vai num grande evento assim, a gente tem muito conhecimento, né? E a gente tem que saber o que fazer com ele, né? Exato. E como aplicar ele, porque Exato. senão passa a ser um monte de coisas que... Ok, então lá eu sei, eu vi, mas estou usando para quê, né? Os eletrodomésticos estão vindo também com muita tecnologia, né? Porque hoje, a leitura que eu fiz, a marcenaria, ela tem muita inovação, ela tem, mas acaba sendo muita coisa semelhante, porque muito já se criou, porque era aquilo o diferencial. Então, hoje a gente está vindo com tecnologias, né? Que eu falo que a tecnologia ela é boa quando ela é invisível, que a gente não vê, que a gente só vai sentir falta quando ela não funcionar. Então, enquanto isso, a gente nem percebeu que ela existia, enquanto ela não deixou de funcionar. E os eletrodomésticos estão vindo com isso. E me chamou muita atenção a tecnologia que está sendo aplicada agora, na parte principalmente dos cooktops, das coifas, de, por exemplo, fazer elas não aparecerem, e não é ela, tá por baixo aqui. Não, ela sendo transparente, que tu olha, tu não vê a continuidade dela, tu sabe, tem um relevo, mas tu acha que é a mesma pedra, a coifa tá ali embutida, tu nem vê ela também, ou ela tá no teto, da mesma cor do teu móvel, então essas possibilidades vindo muito fortes. E também a própria questão da gente ter a quantidade de cores de novo voltando. Porque há quanto tempo a gente tinha a geladeira verde, azul, amarela, vermelha? Tá voltando, né? Então, dando cor agora para as cozinhas em coisas diferentes de novo, né? Muito, muito também em relação a... Ai, me fugiu agora o nome. Bom, muito metal também, muita serralheria. Então, as cozinhas com muita serralheria aplicada, justamente para tornar elas mais funcionais, de ter as coisas mais à mão, não tão escondidas, né? Isso também foi uma coisa bastante forte, bem bacana também que veio para a mostra. Né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que nosso podcast ele é sobre empreendedorismo e a gente vai falar agora para quem está começando na área de arquitetura e de design. Aí a pessoa está começando, às vezes ela não tem um poder aquisitivo e ela fica pensando assim, poxa, eu invisto numa pós, eu invisto numa especialização ou eu invisto em um evento como esse?
Então, Sei que não é uma pergunta fácil e essa... não, mas Você nem vamos lá, imaginou porque que eu tu te sabe falei. tu sabe que eu venho do mundo acadêmico também, né? É. Então eu poderia defender de mil e uma formas, Certo. fazer continuação continuar a vida acadêmica, de fazer pós, isso, aquilo, tarará. Mas hoje a gente sabe que isso se tornou uma coisa mais fácil, mais palpável. A gente consegue muita informação hoje pela internet. Ah, mas o que vocês veem na Feira de Milão, a gente também consegue ver pela internet. Não. Não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é tu vivenciar o momento, estar lá compartilhando com as pessoas, vivenciando, passando. Vamos lá, gente, a gente como arquiteto, a gente olha com os dedos, a gente, ai, deixa eu ver, né? A gente tem que passar a mão, não adianta. Então, não estando lá, a gente não vai ter essa opção. Eu vou abrir essa porta para ver se ela realmente funciona. Ai, não funcionou, para amostra tá linda. A gente sabe que muita coisa para amostra funciona, no dia a dia não, né? Aí a gente vê que, tipo, tá, mas ela não funciona direito por quê? Ah, essa aqui não tá com a quantidade de dobradiças necessária, foi feita só para aqui. A outra empresa veio com a solução completa, aí tu vê, nossa, que funcionou legal. Então é isso. Tem coisa que não se paga. A experiência de estar numa coisa dessas, numa feira dessas, não se paga. Que bacana. Bom, a conversa estava tão boa, Lucimar, que hoje eu até deixei para apresentar os nossos patrocinadores na parte final. É claro que a gente não veio aqui para falar deles, sobre os nossos patrocinadores, mas para nós eles são muito importantes. Uhum. E para nós o patrocinador que a gente considera mais importante, Sabrina, é o patrocinador cultural, que é o convidado. Porque o podcast A Casa é Sua, ele é para trazer conhecimento e informação de forma gratuita. E sempre ela é trazida por convidados que vivem na prática, que vivenciaram. Uhum. Ninguém conta por outro, ele sempre conta por ele, a partir dele, né? Nós não usamos referência aqui, nós usamos o que cada um que sentou nessa cadeira sabe e faz. Então eu quero agradecer muito a tua presença, teu tempo. A gente sabe que o tempo é o bem mais precioso. Muito obrigado. A gente vai deixar aqui o contato da Sabrina Lick. Exatamente. A gente vai deixar o Instagram dela, então se você precisar de uma arquiteta que já sabe como é que vai ser daqui 1 ano e meio para fazer seu projeto que acabou de vir de Milão. Antecipar a sua casa para ela Isso. estar dentro das tendências mais atualizadas, que ainda nem chegaram lá, estão lá no Stargate do futuro. Isso. Chama a Sabrina. Então, muito, muito obrigado, Sabrina. Eu que agradeço a gente também quer agradecer o nosso outro patrocinador, que é a Carol Group. A Carol Group, que é a Carol Cortinas. Se você é da área de arquitetura, provavelmente você conhece a Carol Decor, que trabalha com mobiliário, a Carol Reveste, que é uma importadora de vinílicos, e a Carol Imóveis, que comercializa imóveis. Eles gentilmente sempre cedem os espaços onde a gente grava os podcasts. A gente está gravando em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma sala do Espaço Ano, que a gente também agradece a eles, mas que é parceira da Carol Cortinas, da Carol Decor, da Carol Group. Então, muito obrigado, Carol Group. A gente vai deixar também o contato deles em algum momento. Se você não fez negócio com eles ainda, você vai fazer. E também agradecer o nosso outro patrocinador, que é a Inovacom Contabilidade, que inclusive são a contabilidade da Carol Group. A gente vai até deixar aqui. Hoje em dia a gente sabe que a gente paga muito imposto, né? E na arquitetura às vezes, entendeu? Então eles são especialistas e eles, para os nossos convidados, eles gentilmente cedem gratuito uma consultoria. Olha, área. Que bacana. Como que a gente faz para estar tudo de maneira correta agora que a gente vem com essa nova tributação e com impostos, e que para que a gente possa economizar também na questão tributária. Isso é possível de forma correta. Então, economia é tempo, gente, porque quanto menos a gente precisa pagar de imposto, mais tempo a gente tem para viver aquilo que a gente gosta. Exatamente. Então, agradecer também a Inovacom. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Inovacom. Agradecer aos nossos patrocinadores. E para a gente chegar no final, você falou uma coisa legal, né? Que quem vai sente. Você falou muito da textura, né? Então, não tem como sentir a textura na foto. Não tem como sentir no vídeo, não. E a sensação, né? Cheiro, iluminação, textura, nada como estar ali para vivenciar tudo isso. E a gente olhar pelo olhar do outro também, né? Então, mas eu consigo ver pela foto? Não consegue. Eu tenho certeza que é mais ou menos, eu gosto de futebol. Eu lembro que existia eu quando eu assistia futebol pelo televisor, e existe eu depois que eu tive a experiência em vários estádios ali pelo mundo. E é outra experiência. Estar lá, sentir a atmosfera do campo do futebol. Não parece nem quase o mesmo esporte, né? Exatamente.
É muito diferente. Então, realmente, assim, para quem tiver a oportunidade, puder ir, movimente mundos e fundos para tentar estar, porque não precisa investir em, tipo, uma viagem cara, melhores hotéis, nada disso, mas invista em estar lá. O como, isso tudo se dá um jeito. Claro, não é uma viagem barata, para quem está começando principalmente, mas ao mesmo tempo vai trazer uma riqueza enorme. Então, é muito válido e às vezes até algumas empresas conseguem dar suporte para vocês irem. Então, tentem também isso. Sei de conhecidos meus que tiveram também essas oportunidades e vamos lá, então. E é muito legal esse detalhe, né? Porque às vezes ser profissional que tá pensando em começar ou que você não foi ainda, e a gente fica, né? Pô, o que eu vou fazer? Porque a gente sabe que o nosso dinheiro, ele é suado, ele é escasso, são poucas as pessoas que têm numa abundância tamanha que não faz diferença nenhuma, né? Exatamente. E até mesmo quem tem numa abundância valoriza e respeita, né? Então, essa é uma pergunta que a gente até deixou no final, porque a gente gosta de deixar, eu gosto muito de deixar a parte mais importante que eu considero para o final, que é para quem? Para valorizar aquela pessoa que nos acompanhou. Então, você que se nos acompanhou aqui, siga o canal, te inscreve, manda lá pro teu amigo, manda lá no teu grupo da universidade, de estudantes, de colegas, enfim, porque a informação, né, e o conhecimento, ele é bacana. E se você parar para pensar, a gente falou aqui de coisas muito legais. Nós falamos de como ir, como fazer. Pô, vou chegar lá, não adianta só eu ir, que foi o que eu Exato. falei, né? Eu vou como Ir turista. por ir, Eu esqueça. vou como turista lá olhando. Ah, não, meu olho. Não, seu olho e sua mente não vão lembrar da maioria das coisas. Exato. Infelizmente. Exato. Você é humano e você não vai lembrar. E uma revelação, eu sou apaixonada por história da arquitetura e da arte. Com tantas instalações que tinham lá, eu acabei, claro, prestando atenção em algumas edificações, mas muitas delas eu passei despercebida porque realmente a mostra tomou conta da cidade, né? Então, vão com tempo, vão com disposição, 15, 18 quilômetros ao dia caminhado, né? Então, é puxado, mas vale a pena. A gente volta acabado. Depois precisa uns 2, 3 diazinhos de descanso. 15, 18 é bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Manhattan, eu andei 25 quilômetros no primeiro dia, mas porque eu queria. Acredito. É mais ou menos isso. Bom, a gente está chegando na parte final. Quero de novo agradecer a tua presença. Eu que agradeço a Passa muito oportunidade. rápido. Tenho certeza que quem é da área vale muito a pena investir numa amostra, vale muito a pena. A Sabrina deu dicas muito bacanas de como ir, que não precisa gastar muito. Uhum. Você vai de primeira classe, você vai de executiva de econômica, você vai chegar lá igual. Exatamente. Mas você vai conseguir, talvez mais vale você pagar lá para você poder estar num lugar melhor da feira. Mais vale você conseguir ficar perto de um ponto de metrô. Isso, para ter a logística. E a logística mais facilitada. Então, não precisa ser no centro. Claro, a gente ficou mais na parte central. Foi maravilhoso, fizemos tudo a pé. Mas se você ficar perto de um ponto de metrô que te leve às principais paradas, a partir dali, meu filho, tu vai andar a Itália inteira se quiser. Só vai. Então é isso, deixar aberto aí se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência, Sabrina. Ok, gente, assim, ó, o que eu percebi, para fechar mesmo, tá? Que Milão trouxe novamente, está se falando muito disso, você até é repetitiva, mas hoje o que a gente está valorizando e tudo que a gente falou de memória, na verdade é tempo, né? Então é valorização do tempo. Tudo que é feito com tempo, que o manual não adianta, não é o industrial, é a pessoa que se dedicou, ficou ali e tal. Então, tempo. Isso é hoje o que tem mais valor para todo mundo, seja na criação de um objeto, de um projeto, ou seja para a nossa vida. Então, realmente, se você pensa em ter uma experiência dessas, planeje o seu tempo com muito carinho, tá? Mas não deixe de viver o seu tempo agora. Então, isso é muito importante também, porque a gente sabe que em casa a gente tem pessoas que precisam da gente também, mas a gente tem que ter tempo para a gente viver, conviver, aproveitar e, ao mesmo tempo, poder ter todas essas experiências. E esse tempo, sim, ele é importante pelo fato de que a gente consegue preservar as memórias e criar memórias. Então, fica aí a dica que, realmente, o que hoje vai estar se pensando muito é o como ter e aproveitar o tempo. Espaços para viver o tempo. Excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Show.